Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas indicações de livros com poemas para crianças, de acordo com a faixa etária. Mas antes a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da poesia nessa fase da vida. Vamos lá? Então, a poesia ela é uma aliada muito poderosa para pais e mães que desejem oferecer uma visão de mundo ampla para os seus filhos. E ela contribui não só para o desenvolvimento intelectual, que é o que a grande maioria das pessoas estão preocupadas, mas também, e principalmente, do meu ponto de vista, para o desenvolvimento humano. E isso não só dos pequenos, né, mas de todos nós. A poesia, ela permite muitas experimentações com a linguagem e com as palavras semelhantes, as palavras diferentes, os contrastes entre os sons, independentemente, inclusive, do significado. E é por isso que a poesia também é deslumbrante naquela fase em que a gente está começando a aprender a linguagem, ou seja, quando somos bebês ou crianças pequenas. Muitas vezes, inclusive, as crianças podem até não entender o significado de algumas palavras ou até o significado daquele poema, mas elas vão estar experimentando diversas figuras de linguagem, como as onomatopeias, os trocadilhos, as rimas, as anáforas e as aliterações. Ao mesmo tempo, justamente por permitir a construção de metáforas e símbolos, a poesia enriquece tanto a leitura crítica, o repertório e a capacidade de interpretar. Além de, claro, a criatividade das crianças, e não só das crianças, como eu coloquei, mas de todos nós. Bem, agora que a gente falou um pouquinho sobre a importância da poesia nos primeiros anos de vida, eu vou mostrar algumas dicas de livros de poesia para a gente ler com as crianças. O primeiro que eu trouxe aqui se chama Abecedinos. Ele foi enviado para crianças de 0 a 2 anos lá no comecinho do clube, em 2017. E traz um abecedário muito interessante, porque é um abecedário de dinossauros. E lembrando que não é porque a gente enviou para crianças de 0 a 2 anos que ele não pode interessar crianças mais velhas, muito pelo contrário. Essa é uma obra que, principalmente para aquela criança que adora um dinossauro, e a gente sabe que tem muitas, ele vai fazer um sucesso absurdo. O abecedário é um livro que é organizado de maneira alfabética, né? Então ele traz, às vezes, ele pode ser organizado por temas, por exemplo, então, um abecedário de animais do Brasil. Então, ele vai trazer vários animais do Brasil organizados pela ordem alfabética do nome daquele animal. E muitas vezes ele traz algum comentário sobre o animal, ou às vezes um poema. Nesse caso, ele traz poemas, como eu já coloquei, de dinossauros. E é muito interessante porque são palavras dificílimas de se falar. Então, por exemplo, esse daqui, o primeiro, que é o A. Com roupa feita de pena, uma ave voa ao léu. Archaeopteryx em cena, tem dinossauro no céu. Então essa questão da palavra difícil de pronunciar, ela vira até uma brincadeira, que torna a leitura difícil, inclusive para os adultos, e faz com que, de certa maneira, eles se aproximem das crianças nesse processo de aquisição de linguagem. E isso pode gerar um humor entre vocês dois, que pode ser muito divertido durante a leitura. A gente até fez um vídeo já sobre palavras difíceis, e a gente vai colocar o link aqui na descrição, se vocês quiserem assistir também, super vale a pena, ainda mais para vocês que estão querendo trabalhar com poemas para crianças. Esse daqui eu acho divertidíssimo também, que é o Kilpalong, que é esse dinossauro aqui, da letra Q. Kilpalong não morreu, prosseguiu em seu caminho. Ele apenas desviveu para tentar ser passarinho. E aí embaixo você tem ainda um texto informativo sobre aquele dinossauro. Então, por exemplo, aqui ele diz: este dinossauro era parente das primeiras aves que existiram. Ele se parecia muito com um grande avestruz e também não podia voar. Não basta ter penas para conseguir decolar. A próxima obra que a gente separou aqui é uma obra de uma autora que é muito adorada, que é muito querida, que é muito divertida e que é uma entidade na literatura infantil brasileira, a grande Eva Furnari. E esse livro, Luas, é um exemplo muito interessante para a gente falar sobre poesia para as crianças mais novas, e inclusive sobre a poesia na palavra e a poesia na imagem. A gente enviou esse livro para crianças de 3 a 5 anos, mas como eu falei no livro anterior,
Este livro, ele vai conversar com crianças de diferentes faixas etárias. Ele é divertidíssimo, como vocês vão ver. Algumas figuras de linguagem, elas são um pouco mais complexas para as crianças mais novas entenderem. Então, por exemplo, a metáfora. Para você entender uma metáfora, você precisa de um certo repertório a respeito daquilo que está sendo tratado, elaborado, para compreendê-la. Se você não tem esse repertório, você não vai conseguir fazer a leitura da metáfora. Então, algumas crianças mais novas, elas vão ter mais dificuldade de compreender essa figura de linguagem em várias situações. Então, em alguns casos, como nesse poema que eu vou mostrar, as crianças elas vão entender a metáfora de uma maneira literal. Elas vão entender o texto exatamente no que ele está dizendo. E a Eva, em várias imagens, ela trouxe essa interpretação literal da palavra para a imagem, o que cria um humor muito interessante para o adulto, mas que eu acho que está muito mais próxima dessa leitura da infância do que a interpretação daquela metáfora. Então vamos lá, por exemplo, esse daqui. Gente aluada carrega na mala noite estrelada. Então quando o adulto for ler esse poema, gente aluada, o que a gente pensa, né? Gente que é muito distraída. Então já é uma interpretação que a criança mais nova talvez não faça, porque não vai conhecer essa expressão utilizada dessa maneira. Ela entende a lua como aquele astro no céu. Então, carrega na mala noite estrelada. O que a gente vai interpretar, eu digo adultos, né? A noite estrelada na mala pode ser os sonhos, as esperanças que a pessoa carrega para a mala que ela leva para os lugares da vida, para os lugares por onde ela passa. Então, tem essa leitura. A criança mais nova que não tem esse repertório, talvez ela interprete na mala a noite estrelada, que ela realmente carrega na mala uma noite cheia de estrelas, que é exatamente o que a Eva traz na ilustração. Então fica uma coisa muito interessante para a leitura compartilhada, para você ler junto com seu filho, assim. Porque não que você vai ficar explicando, gente, pelo amor de Deus, não fiquem explicando as metáforas todas, senão você vai acabar direcionando a leitura para um único sentido e vai perder toda a exploração que aquela criança com aquele olhar pode ter. A leitura de uma obra como essa, ela vai permitir essas diferentes possibilidades de olhares de uma maneira não hierárquica, de uma maneira em que tanto a criança quanto o adulto vão se divertir, vão ter uma fruição, uma experiência de leitura muito interessante, cada um com seu repertório, cada um com seu olhar. E é muito interessante porque essa maneira de enxergar o mundo de forma mais literal, ela acontece com algumas pessoas, por exemplo, com alguns graus de autismo. Tem até um personagem bastante conhecido no mundo das séries, que é o Sheldon do The Big Bang Theory, que é o humor desse personagem, né? É justamente esse, é um personagem que ele interpreta o mundo todo de uma maneira literal. E você colocar esse tipo de poema numa leitura compartilhada entre duas pessoas, uma que enxerga o mundo mais dessa maneira e outro que enxerga o mundo de uma maneira mais próxima dessa tradicional, do adulto tradicional, né? É riquíssimo, cada um vai contribuir com o seu olhar. Riquíssimo e muito interessante, porque a partir do momento que você se coloca numa relação horizontal durante a leitura, lado a lado com a pessoa que você está lendo, você passa a compreender que aquela visão de mundo sua não é necessariamente a visão de mundo correta, é só uma visão de mundo diferente. E lembrando, não é porque a criança está interpretando o poema de forma literal que ela está interpretando de maneira errada, ela só está interpretando de acordo com o repertório e a visão de mundo dela. Bem, a nossa terceira indicação é de um livro que é um clássico, conhecidíssimo, importantíssimo na literatura infantil brasileira, que é o Ou Isto ou Aquilo, da nossa amada Cecília Meirelles. E essa edição aqui é uma edição super interessante porque traz ainda as ilustrações do Odilon Moraes. Esse livro teve várias edições, vários ilustradores, né? E essa daqui é só a mais recente, que foi publicada pela Global, num acabamento super bonito, num formato novo. Esse livro ele traz uma antologia de poemas que dialogam muito com o imaginário que a gente tem da infância. Então tem vários elementos que a gente associa a essa fase da vida, como a bola, o carrossel, a bailarina. E é uma obra muito marcante na literatura infantil brasileira, porque os primeiros poemas para crianças que a gente tinha aqui no país, eles eram, até
pela maneira como a infância era vista naquela época, eles eram muito doutrinários, eles eram muito didáticos, eles tentavam ensinar alguma coisa, assim, de maneira muito concreta. E quando ela chega com essa obra, ela rompe com isso. E mesmo tendo sido publicada em 1964, é uma obra que continua muito viva, ela é muito lida, muito adorada pelos leitores de várias idades, inclusive. Então não deixa de conferir essa obra, porque a Cecília, ela é importantíssima, ela é indispensável quando a gente pensa e fala sobre literatura infantil no Brasil. Vou aproveitar para ler um poema dela também. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. O próximo livro que eu trouxe é uma edição muito interessante de um poema muito famoso do Carlos Drummond de Andrade, que se chama O Elefante. Nessa obra, o texto ganha ilustrações da Raquel Cané, que dá um novo ritmo para a narrativa, até porque ele deixa de ter um formato de um poema de livro adulto e passa a utilizar várias características do livro infantil, inclusive na distribuição de texto por página, dando um novo ritmo à leitura, ainda mais se a gente considera que ele está acompanhado nessa dança com as ilustrações, que também vão trazendo novos sentidos para aquela leitura. Então, outra coisa super interessante desse livro é que é um poema que não foi inicialmente escrito para crianças, mas é um poema que também pode ser lido para crianças, neste caso, crianças mais velhas, né? Esse daqui não dá para você ler com crianças de 0 a 2 anos, de 3 a 5, porque ele acaba se tornando até obscuro, por conta do vocabulário, da linguagem, etc. Mas as crianças mais velhas, principalmente considerando esse formato, um ritmo de leitura, elas podem gostar muito da leitura desse poema. Então eu vou mostrar aqui alguns trechos de como a ilustração se relaciona com os versos. Fabrico um elefante de meus poucos recursos, um tanto de madeira tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E o enche de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba se novela. É a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas dessa matéria pura que não sei figurar. Tão alva essa riqueza a espojar-se no circo sem perda ou corrupção. Esse é um livro que eu acho que vai encantar leitores adultos, leitores crianças, principalmente para quem é apaixonado por Drummond como eu. É uma obra que dá vontade de ter, até pelo próprio material, pelas ilustrações, né? Aquela coisa do objeto que você quer ter para reler e com calma, com pausa. Uma obra maravilhosa para você ter na sua biblioteca. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a importância da poesia para os pequenos e também para os adultos, né? Deixa o seu like aqui, por favor. Inscreva-se no nosso canal se você gostou. Indique para os amigos. Vou deixar também o link para o Clube Quindim, que é um projeto lindo de impacto social que já levou literatura infantil para mais de 15 mil crianças em todo o Brasil. Bem, então é isso, gente. Até a próxima e até lá, boas leituras.